Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Atos dos Apóstolos. E a providência do Senhor, que hoje a nossa mensagem fosse uma mensagem que nos ensina, nos instrui a assumirmos as nossas responsabilidades enquanto missionários onde Deus nos coloca. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 13. Quem nunca, em algum momento da sua caminhada cristã, não se fez a seguinte pergunta: por onde começar a evangelizar? O que falar? O que compartilhar? Como me aproximar das pessoas? Sim, com ousadia, sim, com o coração cheio da presença do Senhor. E hoje, nesse capítulo 13, a partir do versículo 13 que nós vamos ler, nós temos aqui um pequeno manual e passos importantes que nós vamos ver não apenas nesse texto que nós vamos ler, mas em vários outros textos podemos identificar esses passos. Que por um lado, há uma responsabilidade nossa de identificá-los e de seguirmos por eles nesse caminho da evangelização e do empreendimento missionário. Mas por outro lado, há também um sentimento de gratidão a Deus, porque é Deus quem nos conduz por esses passos e nos dá o privilégio de sermos comprometidos com a proclamação da palavra de Deus. Que o Senhor nos impacte nessa manhã e que no dia de hoje, na nossa semana, esses passos possam ser colocados em práticas para a glória do nosso Deus. Atos capítulo 13, versículo 13, a santa palavra do Senhor nos diz: E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto e, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto durante 40 anos. E, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção,
Deus o expressou dessa maneira: eu cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a todos vocês e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, o persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Um longo texto, né? O pastor não vai mais parar de ler até o 52. Que bom, meus irmãos, ler esse detalhado relato da viagem missionária de Paulo e Barnabé em Antioquia. Até a última perícope, lida e exposta na última ocasião, nós líamos Barnabé e Saulo. No meio da perícope, ali no versículo 9 do capítulo 13, nós lemos Saulo, também chamado de Paulo, e a partir daí nós identificamos um direcionamento de Deus. Aquele que era chamado Saulo, agora passa a ser chamado por seu outro nome, não mais um nome judeu, mas um nome gentio, um nome grego, Paulo. E ele também assume a liderança dessa equipe. Barnabé havia cumprido o ministério dele de acolher, de ajudar Paulo a ser acolhido pela comunidade. E aí então, aquele que era Saulo torna-se Paulo, passa a ser chamado de Paulo e começa o seu ministério. E daqui a pouco Barnabé se torna o segundo nome, Paulo e Barnabé, e daqui a pouco nós não vemos mais de Barnabé. E Paulo aqui segue então, depois daquela ocasião na ilha de Chipre, em que eles evangelizaram o procônsul Sérgio Paulo, e um mágico, Elimas, Bar Jesus, ele se opôs a eles, e Paulo com autoridade o repreende. Segue então o próximo capítulo dessa viagem missionária. Eles deixam ele de Chipre, e o primeiro versículo que nós lemos diz: e eles navegaram de Pafos, esse porto na ilha de Chipre. Paulo e os seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. Então, eles navegaram e chegaram de volta no continente. E ali, nesse meio do caminho, João Marcos deixa aquela equipe missionária e volta para Jerusalém. Mas eles saíram dali de Perge, daquela primeira localidade, e seguiram até Antioquia da Pisídia. E ali eles procuraram o lugar mais propício em que eles
identificariam pessoas naturalmente mais abertas à palavra de Deus. Pastor Ronaldo Lidório, certa vez, nos ensinou que a pregação do Evangelho tem sido a cada dia mais como um funil. As regiões mais superiores do funil, mais abertas, elas vão sendo alcançadas primeiras. E hoje nós vamos no funil diminuindo e os lugares estão cada vez mais fechados. Hoje foi mencionado a Coreia do Norte. Deus tem falado conosco a respeito desse país. Precisamos orar por eles. E esses lugares mais fechados, em que o funil está cada vez mais estreito, eles estão se apresentando como desafios cada vez maiores para a gente. Mas no começo da história da igreja, as portas mais abertas, as oportunidades mais fáceis eram naturalmente aproveitadas. E é o que Paulo e Barnabé fizeram. Ao chegarem ali na ilha de Perge, eles procuraram a sinagoga no sábado, no dia em que a palavra de Deus era exposta, e ali eles se assentaram. E eles esperaram a ocasião oportuna. E diz o versículo 15, que depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo, outras versões vão dizer, se você tem alguma palavra de exortação para o povo, falem. A palavra ali, do original do grego, tanto pode ser traduzido como consolo ou como exortação, porque é isso que a palavra de Deus faz com o nosso coração. Tanto exorta, quanto conforta e consola a gente, dizendo: olha, você está no erro, mas você tem esperança da minha graça te sustentar e consolar para que você possa mudar. E ali, naquelas portas abertas, eles aproveitam os locais e as oportunidades. E essa é a nossa primeira mensagem, o primeiro item da nossa mensagem nessa manhã, seguindo esses passos do caminho missionário de Paulo em Antioquia. Aproveite os locais e as circunstâncias onde tiverem pessoas abertas e interessadas, porque ainda há pessoas abertas e interessadas. Ainda há Marcelos precisando ouvir da palavra de Deus, ainda gente nas igrejas, nos presídios, na sua vizinhança, dizendo: por favor, traga para mim uma palavra de consolo. Nem sempre as pessoas vão usar essas palavras, nem sempre elas vão usar esses termos, mas muitas vezes, nos corações angustiados, nas lágrimas derramadas, eles estão dizendo para mim e para você também: por favor, me diga essas palavras de consolo. Aproveitem as portas e as ocasiões abertas. Deus tem colocado ao nosso lado gente que precisa ouvir a palavra e gente que está aberto. Paulo e Barnabé foram para aquele lugar onde as pessoas já tinham temor a Deus. A sinagoga, a palavra de Deus era levada a sério ali. E eles queriam ouvir a palavra de Deus. E então eles dão oportunidade para Paulo falar. Nós também teremos oportunidades, especialmente nesse final do ano, em que as pessoas se reúnem e veem as luzes e as decorações de Natal estão mais quebrantadas, mais abertas, mais suscetíveis, e você, possivelmente, o único crente no Senhor Jesus da sua família, vai ser aquele que na hora da ceia, alguém, aquele seu tio, vai falar: espera, precisamos fazer uma oração. Você que é crente, tu não lê a Bíblia? É oportunidade de você falar da palavra de Deus, de orar pela sua família, de compartilhar do Evangelho. Não percam essas portas abertas. O Senhor nos tem levantado e exortado para isso, em nome de Jesus. Paulo, então, toma a palavra, versículo 16, diz que ele levantou e, fazendo com a mão um sinal de silêncio, ele disse: israelitas, e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações em Canaã, deu estas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu juiz até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
O primeiro passo de Paulo e Barnabé foi identificar os locais e as pessoas que estavam mais abertas. O segundo passo da caminhada e da empreitada de evangelização e de missões dele foi encontrar os pontos de conexão. Identifique, comece com esses pontos de contato. Paulo era um homem que tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, ele conhecia a respeito da lei e sabia que aqueles que estavam ali ouvindo também conheciam da lei. E o que Paulo faz? Ele começa a falar a respeito das características e qualidades deles. Ele começa dizendo: israelitas, e todos vocês que temem a Deus, eu sei que vocês não são de bagunça, eu sei que vocês levam a Deus a sério, eu sei que vocês têm grande temor diante da palavra de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Há um ponto de contato. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais. Depois, mais abaixo, no versículo 26, ele vai chamá-los de irmãos. Assim como ele é chamado. Ali, quando eles pedem para pregar: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, por favor, falem. Então ele pega esse ponto de contato e diz: olha, realmente, nós somos do mesmo povo. Nós somos descendentes do nosso pai Abraão. E reparem, Deus tem feito grandes coisas pelo nosso povo. Os pontos de contato que Paulo explora e que ele aborda ali, apontam Deus como protagonista. São pontos de contato teocêntricos, centrados em Deus. Nós vamos ver várias coisas que Deus fez. Deus escolheu os nossos pais. Deus exaltou o povo. Deus os tirou com o braço poderoso da terra do Egito. Deus suportou os maus costumes. Deus destruiu as nações em Canaã. Deu juízes, deu Saul, deu Davi. O que Paulo está nos ensinando nessa manhã, o que a palavra de Deus está dizendo: olha, assim como o Senhor Jesus veio, se fez carne e habitou entre nós, e chorou as nossas lágrimas, e sentiu as nossas dores, e se identificou com a gente, Paulo também faz aqui, o Senhor Jesus faz isso através da vida de Paulo, dizendo: olha, nós temos muitas coisas em comum. Nós somos povo de Israel. Nós somos testemunhas de tudo isso que Deus fez. Portanto, aproveitem esses pontos de contato e de identificação. Todos nós temos esses pontos de contato e identificação. A começar que todos nós, crentes ou não crentes, somos pecadores. Crentes ou não crentes, padecem, sofrem por causa das agruras e dos sofrimentos desse mundo. Crentes e não crentes se preocupam com a questão de segurança ao redor da nossa igreja. Crentes e não crentes se preocupam com a sua saúde. E assim nós temos inúmeros pontos de conexão que falam ao coração das pessoas. E é nesses pontos de conexão que a gente vai construindo as pontes e os laços de um coração para o outro. Você sofre? Eu também sofro. Você se preocupa com seus filhos? Eu também me preocupo e oro por eles. Vocês têm desafios na sua vida? Nós também temos. Mas Paulo não fica restrito ao assunto deles, mas ele diz: olha, mas nós vivemos numa cidade bonita, nós temos recebido a misericórdia, o livramento de Deus, você tem recebido, eu também tenho. E ele começa a apontar para as coisas que Deus fez. Você tem saúde? Você está de pé? Você tem o alimento? Você tem teto sobre a sua casa? Isso é graça, isso é bênção, isso é misericórdia de Deus na sua vida. Você está aqui conversando comigo, você consegue articular as palavras, você consegue andar, louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção de Deus na sua vida. Sim, há uma abordagem de nós sofremos juntos, mas há uma abordagem de dizer a graça comum de Deus está também sobre a sua vida. E esse é o segundo passo de conexão missionária quando nós vamos evangelizar. Há pontos de contato. Deus sempre providencia esses pontos. Aqui Paulo usa esses pontos de contato da teologia bíblica, da história do povo de Israel. Mas ali, quando ele vai no capítulo 17 de Atos falar com os gregos, ele usa outros pontos de contato. Ele chega para eles e começa o seu discurso dizendo: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Levam as coisas da transcendência, da religião e da espiritualidade muito a sério. E ele andando ali, vendo aqueles muitos ídolos e altares, ele vê um escrito ao Deus desconhecido.
E aí ele pega aquele gancho para começar a falar sobre o Deus que aqueles gregos não conheciam. Deus sempre vai dar ponto de contato. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família e onde Ele te colocar. Identifique esses pontos. Comece com eles, mas aponte para a graça de Deus na vida dessas pessoas. Mas o versículo número 23, ele traz então o clímax desse ponto de conexão. Ele diz assim, no versículo 23, da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Paulo, então, ele vai nesses pontos de contato, aponta para Deus e ele diz, olha, há uma graça encarnada, presente maior do que todos, alegria indizível que o ser humano pode desfrutar, e o nome dessa alegria e desse descanso é Jesus. Ele fala, esse Davi, o rei Davi, ele tem um descendente, um rei cujo reino será para sempre, e o nome dele é Jesus, o Salvador. E é a nossa oportunidade de começarmos a falar de Jesus para outras pessoas. Você sofre, eu também sofro, mas você tem tido livramentos, Deus também tem me dado, mas há um livramento maior do que todos, uma certeza, uma esperança maior do que todas, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Conecte a história da pessoa com a história de Jesus, porque se Jesus vive na sua vida e colocou você em conexão com essa pessoa, é porque Ele tem um plano, para que Deus use você, para que essa pessoa venha conhecer Jesus através da sua vida. E é o que Paulo diz, da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. E aí ele pula lá dos profetas para o último profeta, para João Batista, e vai falar, olha, João Batista, ele falou do batismo de arrependimento, mas quando ele estava completando a carreira dele, diz ali o versículo 25, ele perguntou, quem vocês pensam que sou? Eu não sou aqueles que vocês esperam, mas depois de mim, vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. João Batista também apontou para o nosso Salvador. E assim, Paulo reforça e traz de novo aquilo que João Batista havia ensinado. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias, mas eis que vem e ele já chegou, o Senhor Jesus. O Senhor há de nos dar, nesse final de ano, a oportunidade de falar desse Jesus para muitas pessoas. Teremos na semana que vem uma oportunidade maravilhosa. Um coral bem ensaiado, bonito, proclamando a mensagem do Senhor. E você tem a oportunidade de convidar alguém, falar assim, vamos lá ouvir. Você gosta de música? Eu também gosto. Nosso coral é muito bonito. Ele tem uma mensagem maravilhosa. É uma oportunidade que nós temos. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz, irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus. Ele reforça as conexões, fala, continua comigo, não desanima não. Presta atenção naquilo que eu estou explicando para vocês. E ele diz, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Essa história da redenção chegou em Jesus e para nós, judeus, foi enviado essa palavra da salvação. Mas ele diz, versículo 27, mas os moradores, as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidos todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Meus irmãos, reparem no que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, vocês levam as coisas de Deus a sério, vocês respeitam e consideram em autoestima a lei e os profetas, mas vocês que todos os sábados estão na sinagoga, vocês não conhecem a Jesus e de fato vocês também não conhecem as palavras dos profetas, ou seja, vocês ainda não entenderam. E por causa disso vocês cumpriram a profecia, condenando Jesus. Versículo 28, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprir tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando no madeiro, puseram-no em um túmulo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, a culpa, a responsabilidade pela morte de Jesus é de vocês. Eu tenho falado isso com alguma recorrência. Antes da boa notícia, nós temos a má notícia. Antes da proclamação do Evangelho, a gente tem que entender a seriedade do nosso pecado, que foi o que levou Jesus a ser
crucificado. Isso com ousadia, mas também com amor, precisa ser proclamado. Nós sofremos nesse mundo por causa do pecado. Nós temos angústias na nossa alma, no nosso coração, desmantê-los nas nossas comunicações, nos nossos relacionamentos, por causa do pecado. A culpa de Jesus ter sido crucificado é por causa do nosso pecado. É importante anunciar o problema, porque senão a solução não vai fazer nenhum sentido. Ela vai ficar como um papel ao vento solta, mas há uma conexão anterior. O homem recebeu o salário do pecado, que é a morte. E a culpa da morte de Jesus é a nossa. E assim Paulo claramente anuncia ali. Versículo 30. Mais Deus. Quando eu estava fazendo a exposição do livro de Efésios, eu estava acompanhando um comentário de um pastor muito conhecido aqui da Igreja da Barra, já falecido, um homem de Deus chamado Martin Lloyd-Jones. E ele fazendo o comentário ali de Efésios, muitas vezes nós vemos essa partícula, mais, conjunção coordenada adversativa. E às vezes Martin Lloyd-Jones dedicava um capítulo inteiro dos seus comentários só para comentar essa partícula, porque essa é a virada de chave. Apesar de todas essas coisas, apesar de vocês terem condenado Jesus, dele ter sido morto por causa do seu pecado, mas Deus, apesar disso, Deus na sua providência, que transforma o mal em bem, assim o fez novamente. Essa é a proclamação que nós precisamos ter em mente, é o próximo passo que nós somos chamados a caminhar encontrando os pontos de conexão, a caminhar apontando para Deus, a caminhar dizendo nós sofremos também, nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas Deus, e diz a palavra do Senhor, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esse assunto, esse tema da ressurreição, ele vai ser apontado e reforçado aqui por Paulo, quando está falando para a sua audiência. Acompanhe. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas. E nós anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. Versículo 34, e quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira, cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículo 36, porque Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está enfatizando a ressurreição de Jesus. E se você pegar as pregações do livro de Atos, os registros das pregações, os pregadores sempre investem tempo em falar sobre a ressurreição de Jesus, porque eles são testemunhas de que esse Jesus ressuscitou. E tendo ele ressuscitado e não mais morrido, isso significa dizer que ele permanece vivo. Aleluia! E ele está vivo nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. E se nós de fato cremos nisso, isso muda totalmente a nossa perspectiva de vida. Nós não estamos abandonados, largados por um Deus que improvisou na última hora ressuscitar o seu filho. Não, ele planejou isso. A morte de Jesus, mas a sua ressurreição. O próximo passo do empreendimento missionário, da evangelização de Paulo, foi enfocar na ressurreição de Jesus, no fato dele estar vivo. Naquela época, eles não usavam o destaque no texto com sublinhar ou colocar em letras maiúsculas, mas o que se fazia era repetir os termos. Então ele fala sobre a ressurreição só nesses versículos aqui, 4 vezes. Ele está dizendo, Jesus está vivo. Vocês o
mataram, é verdade, por causa do pecado de vocês ele foi morto, mas Deus o ressuscitou, a história não acabou. E esse é o próximo passo que Deus nos desafia a nos lembrarmos e ajudar aqueles aos quais a gente está abordando na atividade de evangelização a dizer, olha, você está passando por sofrimento, por dificuldade, mas tem esperança. Existe um Deus vivo, atuante, o nosso intercessor, o único caminho, a verdade, a vida, o único descanso para a nossa alma, a água viva que permanece viva e que ressuscitou e que nesse dia se apresenta para você. E se teu coração queima, como queimavam os corações dos discípulos no caminho de Emaús, registrado lá no final do livro de Lucas, pode ter certeza, é porque esse Jesus ressuscitado está aqui, está falando ao teu coração. Foco na ressurreição. Atenção na ressurreição de Jesus e no fato de que ele está vivo. Esse é o próximo passo dessa mensagem. Isso precisa fazer sentido na minha e na sua vida. Meus irmãos, eu sei que está doendo. Eu sei que você queria que seus filhos já estivessem aqui. Eu sei que você gostaria que as situações já tivessem resolvidas. Mas lembre, Jesus está vivo. E é isso que nós proclamamos no Natal, na Páscoa, mas no ano inteiro. Ele está vivo, ele ressuscitou. Deus cumpriu seus planos e esse é o chamado, a convocação da palavra de Deus para que nós, como testemunhas, possamos dizer, ele está vivo, eu conheço e ele atua na minha vida. Ele é vivo na minha vida. Ele não é só um Deus de ouvir falar, mas é um Deus com quem eu caminho diariamente, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que tendo sido elevado às alturas, disse, eu vou estar com vocês todos os dias e envio o Espírito Santo. E é o que nos dá a esperança de perseverarmos até o fim, proclamando, ele ressuscitou. Segue a palavra do Senhor, então, dizendo ali no versículo 38, no próximo passo desse anúncio da empreitada missionária de Paulo. Versículo 38. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado. De todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. O próximo passo da nossa atividade, do nosso empreendimento evangelístico e missionário é convocar as pessoas a crerem. Versículo 38 começa com a conjunção coordenada conclusiva. Portanto, então, logo, ditas essas coisas, eu concluo dizendo, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que os pecados são perdoados. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Ou seja, é importante a gente encontrar os pontos de conexão. É fundamental apontar para Deus. É básico e essencial que nós possamos mostrar que o pecado é um problema na vida do homem, mas que Deus resolveu esse problema na morte de Cristo na cruz, o ressuscitou. E até aqui são informações muito interessantes, talvez curiosidades, mas o pulo do gato, a virada de chave, está em crer, em colocar a sua fé em Jesus. Por isso ele diz, todo o que crê é justificado. Todo o que de fato acredita e diz, Deus, eu me rendo diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Romanos, que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. E sim, nós podemos e devemos em algumas situações ajudar as pessoas que nos perguntam, mas como é que eu faço para entregar a minha vida a Jesus? E você pode dizer, você pode entregar fazendo uma oração, entregando sua vida, mas eu não sei orar. Tudo bem, eu sei. Você quer repetir a oração? E a gente faz oração, a pessoa repete. E meus irmãos, as palavras são importantes, a confissão audível é importante, mas mais importante é a gente conscientizar a pessoa de que se aquela oração audível foi feita com fé, com sinceridade no coração, de fato, Jesus alcançou a vida daquela pessoa e ela rendida aos pés dele, tendo entregue a sua vida a Jesus, foi aceita por ele, acolhida e abraçada por ele. Ela não vive mais como um papel na ventania.
ela passa a desfrutar das bênçãos e dos privilégios de um filho de Deus. Quando ela passa a crer, porque ela é justificada. Os seus pecados são cravados na cruz. Ela que não tinha condição de ser tornada justa por ela mesma, é tornada justa pelo sacrifício de Jesus. É importante dizer, você de fato crê? Isso é verdade na sua vida? Porque se a pessoa confessa Jesus do fundo do seu coração, as coisas começam a mudar na vida dela. As coisas começam a mudar na forma como ela enxerga o mundo, como ela age e especialmente como ela reage diante das situações difíceis e das dores desse mundo. Esse é um passo tão importante. E é por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 40, ele diz, portanto, novamente concluindo, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Vejam a desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no meio de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. De novo ele fala sobre o assunto de fé e de crer. Então, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus e achar ela interessante é um primeiro passo muito importante. Mas se comprometer de verdade e crer e permitir que ela crie raízes no seu coração e transforme a sua vida, aí é que nós vamos saber se de fato nós cremos. E depois disso, o que vem? Versículo 42, a palavra de Deus diz, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Meus irmãos, vai ter gente que vai acolher essa palavra, vai se alegrar, vai querer ouvir mais ainda. Vão ter Marcelos que Deus vai colocar no caminho, que vai dizer, eu quero aprender mais, como é que eu aprendo mais? Eu quero saber mais a respeito desse Deus. Mas haverão outras pessoas que rejeitarão. Segue a palavra de Deus dizendo no versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, sabe como é que é o nome disso? Avivamento. A Bíblia não relata nenhum sinal, nenhuma cura, nenhuma maravilha, apenas a pregação da palavra de Deus. Quando as pessoas começam a ser despertadas por sede, por conhecer a palavra de Deus, quando não há classe que seja cedo demais, pregação que seja demorada demais, estudo que seja difícil demais, mas há um interesse, uma fome, uma sede pela palavra de Deus, nós estamos diante do avivamento e nós estamos orando por isso, por pessoas sedentas pela palavra de Deus. Por gente que diga, eu quero essa palavra para a minha vida acima de todas as coisas. E nenhum outro compromisso é mais importante do que estar diante da palavra de Deus, ouvindo a sua exposição e o seu ensino. Isso é avivamento, é o que aconteceu ali naquela cidade. Versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Não se espantem, sempre haverá gente que vai rejeitar a palavra. Isso desde a primeira pregação do livro de Atos não vai ser diferente. Então, meus irmãos, tenha a sua identidade, o seu valor firmado no Senhor. E saiba que se você tem o privilégio de ser rejeitado quando você prega a palavra de Deus, alguém despreza, zomba de você, glorifique o nome do Senhor. Não fique achando que você foi desmerecido. Não. O Senhor está dando para você a oportunidade de viver aquilo que os apóstolos, os primeiros missionários viveram e que vivem até hoje. Alguns aceitarão, alguns acolherão a palavra, mas outros simplesmente rejeitarão. E não se espante com isso, ore por essas pessoas e bendiga a Deus pelo privilégio de ser rejeitado por causa da palavra. Isso é precioso demais. Deus nos dá a honra de sermos rejeitados. Meus irmãos, nosso país, a gente não tem o privilégio de ser perseguido e sofrer fisicamente. O máximo, passei vergonha que a pessoa não quis receber. É o máximo.
E a gente já fica todo melindrado, todo cheio de vergonha. Meus irmãos, não são poucos os relatos dos nossos irmãos que em igrejas e em países de contexto de perseguição têm sido mortos por causa da palavra, por gente que tem rejeitado a palavra de Deus e matado missionários, homens e mulheres de Deus, por causa da palavra. Que Deus nos dê essa honra de sermos rejeitados por Ele. Mas a palavra, a perícope, o texto que nós lemos hoje, termina com a palavra de esperança. Eles ali, então, no versículo 48, lemos que os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra de Deus. E eles creram, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus está dizendo, tem gente escolhida, destinada para a vida eterna. Esses vão crer, fique tranquilo. E muitas vezes Deus nos dá esse privilégio e oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz que outros ali se reuniram e continuaram perseguindo e expulsaram Paulo e Barnabé daquele território. E Paulo e Barnabé, no versículo 51, diz, e estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Eles foram rebeldes? Não, eles foram bíblicos. Eles falaram, olha, assim o Senhor Jesus nos ensinou naquele primeiro envio, quando aqueles discípulos foram enviados de 2 a 2. E ali eles ouviram de Jesus, as cidades que receberem você, saúdem com a paz, compartilhem a minha palavra, mas aqueles que não receberem, sacudam o pó e sigam em frente. Deus tem outros escolhidos, eleitos, para quem você é destinado a levar essa palavra. E o versículo 52 termina dizendo, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles foram rejeitados, foram expulsos, mas eles saíram ali cheios de alegria. Esse final de ano está chegando e a gente tem a oportunidade maravilhosa de compartilhar a palavra de Deus. Tem gente que vai acolher, tem gente que vai rejeitar. Mas a nós é dada a alegria e o privilégio de proclamar essa palavra. E às vezes a gente se sente tão triste, tão desanimado, tão cabisbaixo, diante das muitas e duras lutas da vida, das notícias que a gente não queria receber. E o Senhor está dizendo, olha, eu quero alegrar teu coração, eu quero encher teu coração, mesmo diante das lutas que você tem, mesmo diante das perseguições, porque assim Ele fez com tantos discípulos dele. Nós vemos no livro de Atos, vez após vez, eles sendo perseguidos, presos, açoitados, e saem ali os apóstolos, depois da prisão, com os vergões ainda nas costas, cheios de alegria. Meus irmãos, se em alguma medida a gente tem sido perseguido, rejeitado, alegre-se do Senhor. A esperança, uma promessa de que nós sejamos alegrados pelo Senhor. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, diz o Senhor Jesus, Mateus 5:11, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que o Senhor nos dê alegria de andar nesses passos do empreendimento missionário, da ação evangelística, do propósito que Deus tem para cada um dos seus filhos, de se comprometer com a proclamação dessa palavra, em nome de Jesus.